Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Wagner, boa tarde, Manu. Boa tarde a todo mundo que está se conectando. Sejam bem-vindos a mais um webinar, um evento online da CEAL. Hoje a gente vai falar sobre a evolução e tendências de coletores de dados para a mobilidade corporativa com a Manuela Nascimento, que é nossa executiva de contas estratégicas e tem muita experiência no assunto. Antes da gente começar, só lembrando que as câmeras e microfones de todos estão no modo de mute, então fiquem tranquilos quanto a isso. E se tiverem perguntas, nós vamos responder no final dessa sessão. Vocês podem fazê-las no Q&A que está embaixo da tela de vocês. Eu vou pedir então para o Wagner começar a nossa tarde de hoje. A gente deve levar aqui no máximo 40 minutos e 10 minutinhos aí para perguntas e respostas. Wagner, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Boa tarde, Manu, boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui em mais um evento virtual da CEAL. Como eu sempre falo nesses eventos e nesses eventos que a gente tem feito, isso é uma sequência, é uma continuidade do que a CEAL acredita e do que a CEAL sempre executou no mercado, que é trazer conteúdo para todo o nosso ecossistema, nossos clientes e parceiros, compartilhar um pouco da experiência e do que a gente vê no dia a dia em campo, nas casas dos nossos clientes e nos negócios e soluções que a gente vem implementando. Tá? Esse nosso modelo é muito dinâmico, né? E a gente aprendeu coisas incríveis nesses últimos 40 dias executando esses eventos virtuais, porque você consegue rapidamente identificar assuntos que são relevantes. A gente sempre que acaba um evento nosso, tem um grupo nosso de marketing que realiza uma pesquisa, conversa com as pessoas que assistiram e também pesquisa antes, na nossa base de parceiros e clientes, assuntos que deveriam ser relevantes para se tratar, e esse assunto é um deles. Né? A gente teve, nessa última pesquisa nossa, algumas empresas e parceiros que questionaram um pouquinho para falar sobre essa questão da evolução dos coletores de dados, como que eles, para onde eles estão vindo e para onde eles estão indo, o que é relevante nesse tema, os desafios que tem quando se pensa em coleta de dados de mobilidade. Então, a gente decidiu trazer esse tema para a mesa com esse webinar. A gente chama a Manu, que está com a gente há muito tempo e conhece bem desse assunto, para falar um pouquinho para vocês sobre ele, tá? Então, a ideia aqui, obviamente, é a gente tentar traçar um pouquinho do que é essa jornada de coletor de dados, né, de mobilidade aqui no Brasil, né, um pouquinho da onde veio e o que mudou e para onde vai, os desafios para essas mudanças. Então, é um bate-papo para a gente compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse tema que, apesar de parecer que ele já está maduro e presente já há muito tempo nos nossos negócios, tem muita coisa nova acontecendo, tem muitas mudanças que estão acontecendo, e a Manu vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Tá? A gente começa aqui com a Manu, né, Denise? No final, a gente tem perguntas e respostas. A ideia é que a gente consiga aí agregar para vocês um pouco alguns insights, fazer algumas provocações para vocês pensarem no tema. E a gente vai estar sempre aqui à disposição para poder compartilhar isso com vocês e ajudá-los nessa jornada. Tá? Então, bem-vindos todos a mais um evento da CEAL. Manuela, bem-vinda. Agora é com você. Obrigada, Wagner. Obrigada, Dê, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde fria de São Paulo, né? Esse momento tão difícil que a gente está vivendo, infelizmente, no Brasil e no mundo. Obrigada pelo tempo de vocês, né? Eu espero compartilhar aí com vocês um pouco do meu conhecimento de um tema que particularmente eu gosto bastante, né? Que são coletores de dados, essa parte de tendência, qual que é a evolução. Então, eu espero contribuir nesse tempo aqui que a gente tem hoje um pouco da minha experiência com vocês. E aí, como o Wagner falou, a gente está sempre disponível aqui, à disposição de vocês, para quando vocês tiverem mais dúvidas, a gente poder conversar um pouco mais aí sobre o tema, né? B, vou começar aqui, vou compartilhar a tela. Deixa eu colocar aqui para que todos possam ver. E aí a gente segue aqui com a apresentação. Estamos vendo, Manu.
Legal, gente. Então, para quem não me conhece, eu sou Manuela Nascimento, sou gerente comercial de contas estratégicas na Ceal. Eu tenho aí um pouco mais de 10 anos de carreira, de Ceal, na verdade, nesse mundo corporativo, né? Um pouco mais de 10 anos aí nesse mundo de mobilidade corporativa, captura automática de dados. Não só isso, né? A gente trabalha muito com a parte de automação em campo também, automação embarcada, ou projetos de coleta por voz também em RFD. Né? Esse é um resuminho aí do que eu faço no meu dia a dia. Né? Então, eu vou começar aqui, gente, como a Denise falou, o Wagner também, a nossa ideia aqui é passar um pouquinho para vocês da evolução e quais são as tendências para os coletores de dados. Né? De fato, o coletor de dados é um assunto que eu acho que aqui todo mundo conhece um pouco, todo mundo vive com esse tema, né, no dia a dia. Os nossos clientes, todos eles trabalham com coletor de dados e a gente brinca que é um caminho sem volta. Né? De fato, o coletor de dados, depois que vocês implementam ele, dificilmente a gente vai voltar para o papel. Né? Então, a gente fala que o coletor de dados ele é um caminho sem volta, mas hoje a gente já tem muita coisa nova, né, para mostrar para vocês, que eu acho que pode agregar bastante aí na operação do dia a dia. Né? Então, vocês podem ver aí um pouquinho, a gente colocou aqui alguns modelos de coletores de dados, né? Então, vocês veem aí um equipamento cinza, um equipamento PDT, né? Isso é muito antigo, tem mais de 30 anos esse equipamento, foi quando os coletores vieram para o Brasil, né? Então, a gente tem muito teclado, uma tela pequena. Na época, isso era DOS, né? Então, imagina uma tela totalmente preta e branca, né? Então, você não tinha cor na tela. Então, eram bem básicos, né? Um equipamento grande, sem ergonomia. E a gente tem aí uma evolução, né, desses equipamentos. Então, equipamentos mais ergonômicos, telas maiores, telas coloridas, né? E o que a gente está partindo, quer dizer, qual é o futuro, né, desses coletores, né? A gente já vê aqui equipamentos sem teclado, né? Então, são equipamentos totalmente touchscreen, né? Essa é a tendência, né, que a gente tenha equipamentos mais ergonômicos, menor, né, de uma certa forma, mas não sem a robustez que o coletor de dados ele precisa, né? Então, essa é a tendência. E aqui, durante a apresentação, é isso que eu vou passar um pouquinho para vocês. Então, como era antes, né? Então, antes nós tínhamos sistemas baseados em Windows. Óbvio, gente, a gente sabe que ainda tem muita gente que usa o Windows ainda está aí, porém, ele é um sistema operacional em obsolescência, né? A gente não tem mais, daqui a um tempo, suporte ao Windows, né? De fato, a gente precisa caminhar para o Android, né? Os coletores mais fixos, coletores batch, né? Coletores com muito teclado, não que nós eliminamos de maneira nenhuma, né? A gente pode ver com certeza, a gente continua com equipamentos com teclado, porém, hoje a funcionalidade do equipamento, mesmo ele com teclado, ele mudou, né? Então, hoje a gente já tem os coletores com touchscreen. Equipamentos mais robustos, quer dizer, eram máquinas que você olhava, realmente eram equipamentos mais robustos, né, maiores e tudo mais, um pouco grosseiro e pouca coisa ergonômica, né? Pensava-se muito na questão da robustez e pouco na questão da ergonomia, né? E aí, claro, a gente tem o avanço da tecnologia, né? Então, antigamente nós tínhamos, obviamente, uma limitação de memória desses equipamentos, uma limitação de capacidade de processador e automaticamente limitação de desenvolvimento. Quer dizer, quando a gente tem um equipamento onde ele não tem uma capacidade, né, de processador, de memória ou qualquer coisa do tipo, a gente tem limitações no desenvolvimento. Tudo acaba tendo que ser muito mais simples, né? E para onde a gente está indo, né, gente? Qual é o ponto de partida aqui? São 150 milhões de smartphones conectados no Brasil, ou seja, 150 milhões de usuários de smartphone, né? Mas, Manu, o que tem a ver smartphone com coletor de dados? Hoje tem tudo a ver, né? Hoje a gente acabamos de ver aqui alguns equipamentos que realmente a gente está partindo para um mundo mais novo, né? Colocando aqui no mundo tecnológico, a gente tem hoje a geração Y, né? Então, quem são hoje os nossos usuários de coletores de dados?
os usuários de smartphone. Né? Então, hoje, o seu operador de coletor de dados, ele é o cara que está o tempo todo usando o smartphone, ele tem lá os apps dele no smartphone dele. Então, sem dúvida, os fabricantes eles estão partindo para essa mesma tendência. Né? Os coletores de dados eles não vão deixar de ser robustos. Né? A gente necessita da robustez desse equipamento. É um equipamento corporativo, onde se usa em muitas operações 24/7. Né? Porém, eles vão ser mais funcionais. Então, você vai ter uma tela maior, né? Você vai ter lá alguns aplicativos onde você consegue desenvolver outros softwares, né? Então, agregar no dia a dia da sua operação. Esses usuários, eles têm uma característica muito interessante por conta do smartphone. A gente tem usuários onde a gente, na verdade, nós, né? Todos nós teclamos hoje com uma mão só, né? E isso faz com que a gente tenha um pouco mais de agilidade. Então, esse é o dia a dia, esse é o usuário do coletor de dados no mundo atual, onde nós estamos vivendo. Né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante, por conta das telas serem maiores, né? O que a gente tem com isso também? A gente tem a questão da interação com imagens. Em muitas operações, né? E aí não só o varejo, né? Principalmente na indústria, a gente usa muito imagens, né? Então, a gente consegue colocar nesses equipamentos imagens de peças, imagens do produto, né? O operador ali ele pode estar com alguma dúvida, e aí o fato desse equipamento hoje, ele ser, obviamente, ele tem uma capacidade muito maior de memória, de processamento, questão de desenvolvimento, você consegue colocar nesses equipamentos lá imagens, né? Então o operador ele consegue ter essa interação no dia a dia, né? A facilidade do uso, assim, não dá nem para comparar, né, gente? A gente está falando de equipamentos mais modernos, né? Tem a questão da ergonomia. Hoje pensa-se muito em ergonomia, né? Então os fabricantes eles pensam muito nisso no dia a dia. Por quê? Porque os operadores eles estão o tempo todo com esse coletor, né? Eles estão o tempo todo manuseando. De fato, o coletor de dados ele é a ferramenta de trabalho dessas operações, né? Então precisa ser um equipamento ergonômico, né? Onde você vai trazer muito mais produtividade, né? O cara ele não precisa ter um cuidado maior com o equipamento, o equipamento não cabe na minha mão ou qualquer coisa do tipo. Então os equipamentos eles acabam hoje, né? Eles acabam se adaptando mais às nossas realidades, às nossas operações e aos operadores, né? Que são os usuários desses carinhas aí no dia a dia. Né? O novo sistema operacional, né? Então a gente está falando de Windows, de Android, desculpa, não tem jeito, né? A gente precisa pensar em Android, né? Então o que acontece? Hoje quando a gente fala de Android, existe ainda, né? Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, mas existe ainda a dúvida da questão do Android corporativo e o Android que tem no meu smartphone. Né? São sistemas diferentes, né? São plataformas, a plataforma é Android, mas os sistemas diferentes. Então, hoje já existe a preocupação com segurança. Tá? Quando a gente fala de Android corporativo, o Android do coletor de dados, ele é um software que já está muito bem. Os fabricantes, junto com o Google, já fizeram toda essa parte de segurança, está muito bem resolvido. Né? E isso faz com que vocês tenham a garantia do investimento. Então, como que acontece? Né? Manu, mas eu preciso trocar o meu coletor de dados toda vez que eu tiver uma atualização ou duas atualizações do Android? Não precisa. Né? Hoje já existe, né, uma questão muito bem resolvida no mercado, onde você tem uma garantia de 5 anos de atualizações, no mínimo 5 anos de atualizações do seu sistema operacional. Né? Então, você não precisa trocar o seu equipamento a cada atualização desse OS. Né? E aí tem uma outra questão que eu acho que é muito legal, eu particularmente gosto bastante, que é a personalização e flexibilidade. O que acontece? Hoje, a gente tinha aquelas limitações lá de hardware, lá atrás, com o Windows, e aí, consequentemente, as limitações de desenvolvimento. Isso, no mundo Android, isso mudou muito. Né? Então, hoje existem milhões de aplicativos, milhões de softwares. O desenvolvimento com a plataforma Android, ela é muito mais flexível. Né? Os desenvolvedores, eles podem colocar muito mais criatividade nesses desenvolvimentos, o que eu acho bem interessante. Né? E aí, desde sempre, que a gente tem, independente do que era antes, independente do que a gente dá, para onde nós estamos indo, empoderar o colaborador, né?
O colaborador, ele é o cara que usa esses coletores no dia a dia das suas operações, né? Então, o coletor, ele é de fato uma ferramenta de trabalho e ele empodera o colaborador. É através do coletor de dados que esse operador vai fazer todo o seu trabalho no dia a dia. Aqui a gente mostra um pouquinho, é muito interessante esse slide, porque a gente está falando aqui de vários modelos de equipamentos. Aqui a gente está falando de todos os equipamentos modernos, né? Ou seja, são os mais novos, né? São os lançamentos. E aí tem uma característica muito interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. É a questão do teclado, né? Que foi um ponto que eu falei ali atrás para vocês. Então a gente pode ver, existe equipamentos com teclado, mesmo, né, os atuais, sem dúvida nenhuma, né? Como eu disse, a gente ainda tem o uso dos teclados, ainda vai continuar, porém a tendência dos equipamentos é que eles sejam mais tela, né? Que você tenha um teclado virtual, que você faça a utilização do touchscreen, né? E além disso, a gente tem outros equipamentos aqui, equipamentos vestíveis, né? Que são equipamentos que o operador ele pode colocar no braço junto com o ring scanner, né? Fica uma operação de mãos livres, né? Fica bem interessante. A gente tem notebooks ultra robustos, também com o sistema operacional Android, né? Então você pode colocar toda lá a sua criatividade, todos os seus sistemas, né? Tudo dentro de um equipamento que é um tablet robusto, né? Equipamentos de empilhadeira que vocês conhecem. Então, hoje a gente já tem e uma gama de equipamento muito maior, né? Isso é também um ponto interessante. Nós tínhamos uma quantidade de equipamento menor antigamente, hoje a gente tem muito mais opções, né, de equipamentos. Tá? E aí, gente, fazendo aqui uma conexão com essa questão aí de opção, de empoderamento do seu colaborador, né, de tendências, a gente não pode deixar de falar de transformação digital, né? A transformação digital hoje, ela está acontecendo agora, é um tema que todo mundo está falando, né? Nós, como fornecedores, a Cell como fornecedor, sem dúvida nenhuma, a gente está super engajado nesse tema, né? E a gente tem ajudado muito os nossos clientes no dia a dia com o tema transformação digital. Mas por que eu coloquei esse slide aqui especificamente? A gente fala muito de transformação digital, a gente coloca isso como uma condição hoje de atualização, e aí a gente fala muito isso do cliente, né? Então, eu tenho uma loja, eu quero colocar o melhor Wi-Fi, eu quero colocar beacons, eu quero colocar RFID, né? Eu quero transformar essa loja no que há de melhor de tecnologia. Maravilhoso. A gente consegue ajudar também e faz todo sentido. Esse é o caminho que nós estamos seguindo. Mas por que falar de transformação digital com o tema de coletor de dados, né? Porque a gente acredita que a transformação digital, ela também deve ser pensada no core, né? Ou seja, dentro da sua casa, né? A gente precisa pensar que um coletor de dados onde você não atualizado, você tem aí um suporte, uma manutenção muito maior, né? Os equipamentos, eles quebram com mais facilidade, né? Você precisa de um suporte. Isso vai fazer com que você tenha indisponibilidade, ou seja, quanto mais o seu equipamento quebra, mais indisponível, né, esse equipamento ele vai estar nas suas operações, né? Equipamentos mal dimensionados, ou seja, agora eu tenho Android, então eu vou colocar aqui o equipamento mais barato na minha operação. Tem que ter cuidado, né, gente? Porque não adianta a gente dimensionar um equipamento mais barato, porque é Android, um equipamento mais simples, né, se a sua operação ela necessita de um equipamento mais robusto, né? Então isso também precisa ter cuidado, né? Redução de custos, né? Então, quando a gente fala de transformação digital, né, com o tema coletor de dados, mas eu já investi, o meu equipamento é robusto, ele está lá funcionando, bacana, mas será que você realmente está indo no caminho certo? Será que você não, se você tivesse um parque mais atualizado, você não estaria ganhando mais, ou seja, tendo mais produtividade, mais disponibilidade desse equipamento, né? E aí faz com que a sua eficiência operacional ela seja muito maior, né? Fazendo o quê? Aumentando as vendas, né? Onde a gente quer chegar? A gente quer aumentar as vendas, a gente quer cumprir as metas, né? Então não adianta a sua loja, né? O seu negócio estar totalmente tecnológico e o seu core estar defasado,
né? A gente acha que esse tema ele deve caminhar junto, né? Tanto no core quanto no físico, né? No seu físico, aonde você tem lá o seu negócio, tá? E aí a gente fez aqui algumas provocações, né? Sem dúvida, do porquê atualizar o seu parque de coletores. Né? Ah, Manu, mas o meu parque tá lá, tá legal, tá funcionando, dá uma manutenção ou outra, mas a gente consegue dar conta disso daí no dia a dia. Legal. Mas por quê? Né? Por que a gente acredita que esse parque de coletores ele deve ser atualizado? Né? Primeira coisa, menor índice de quebras. Né? Então, assim, quanto mais quebra o seu equipamento, mais indisponibilidade você vai ter. Né? E você tem um gasto, querendo ou não, você está gastando, quando você faz a manutenção desses equipamentos, você está gastando com um equipamento que ele já foi defasado, né? Que você já não tem mais uma atualização para aquele parque. Né? Então, você está tendo um custo, né, num equipamento já velho, onde você poderia estar investindo já em equipamentos novos, que vão ter total disponibilidade, né, e todos os benefícios que eu já comentei aqui. A questão do aprendizado do usuário, tá, gente? Isso é muito importante. O que acontece? Quando a gente coloca um equipamento novo na operação, aí a gente está falando já de um equipamento mais ergonômico, um equipamento Android, né? Ser só touchscreen ou não, tá? Aí é uma questão de desenvolvimento do sistema, obviamente. O usuário ele já está adaptado, né, no dia a dia ao smartphone, que é o que eu comentei. Então, hoje você acaba diminuindo o tempo de treinamento desse carinha. Né? Então, o operador está lá habituado, né, com o smartphone, você coloca um equipamento que é muito mais parecido com o que ele tem no dia a dia, isso faz com que você diminua o tempo de treinamento. Né? Isso é bem interessante. Né? Um sistema operacional amigável, acho que segue a mesma linha, né? Então a gente está até vendo aí uma imagem que eu acho muito legal, é uma imagem na verdade, de um desenvolvimento feito em Android, né? Era uma plataforma Windows, agora é Android, então assim, é muito mais amigável, né? As telas, então ele tem os botões na tela, o operador ele fica muito mais fácil, né? De operar aquele sistema no dia a dia, né? E aí, de novo, facilidade de implementação e desenvolvimento. Por que facilidade de implementação, né? Isso ainda é uma dúvida para muitos, né? O pessoal tem muito medo, como que eu vou sair do Windows e ir para Android? Existem alguns aplicativos, alguns softwares já prontos no mercado, né, para algumas operações onde a gente usa o sistema de emulador, né, o antigo Telnet, né, emulador que a gente falava antes, já existe, né, os mesmos softwares para Android, ou seja, você consegue fazer quase plug and play, né? É óbvio, isso tudo tem que ter uma questão de teste, homologação, mas existe a possibilidade de ser quase plug and play, né? Você sai do Windows e parte para o Android de uma forma muito simples, muito rápida. E aí é onde a gente tem, né, os ganhos, né? Então, ganho de produtividade, né, por conta da disponibilidade, por conta da facilidade que o operador tem no dia a dia de usar o coletor, a redução de custo, né, você não vai ter manutenção no equipamento novo que você pode estar gastando hoje, né, a performance desse equipamento. Então, a gente está falando de equipamento com muito mais memória, muito mais disponibilidade, muito mais a questão do sistema operacional mais rápido, né? O TCO, então, quando você faz um investimento, né, num equipamento desse, você tem um TCO maior, né? Então, você mantém esse investimento por muito mais tempo, né? E, com certeza, o retorno do investimento. Né? Então, quando você tem um ganho maior de produtividade, redução de custo, performance, o seu retorno do investimento, ele fica bem mais rápido, né? Então, isso também não deixa de ser um benefício aí para vocês, tá? E aí ainda os medos, né, gente? É normal, todo mundo tem. Quem não tem medo de migrar ou de mudar para alguma coisa, né? Não só, acho que no mundo corporativo, acho que no nosso mundo pessoal também. Então, aqui tem algumas perguntinhas que a gente sempre escuta dos nossos clientes, né? E aí a gente costuma ajudá-los justamente nesses medos. E aí eu quis compartilhar com vocês, porque pode ser uma pergunta, eu acredito que quase de todo mundo aí. Com relação ao custo, né? Então a gente,
Pô, mano, mas eu vou pagar muito mais caro, né? Porque é Android, porque é mais moderno, porque tem mais memória. Na verdade, não, né? A primeira questão aqui são as opções. A gente tem muito mais opção de coletor hoje. Então, hoje a gente consegue fazer o desenho de um projeto junto com os nossos clientes muito mais elaborado. Então, eu tenho opções de coletor onde eu consigo concentrar um tipo de equipamento para aquela determinada operação, né? Então, isso faz com que você não tenha, né, um custo maior. Muito pelo contrário. Os custos hoje eles são mais baixos se a gente for fazer uma comparação, né? Então, isso não é um fato, né? Os custos, de fato, não é uma questão que vocês precisam ter medo, né? Muito pelo contrário, a gente consegue entender melhor, consegue colocar para vocês um equipamento que seja muito mais adaptável ao modelo de negócio de vocês e com custo menor, tá? Sistema estável, tem muita atualização. Então, como eu falei lá atrás, a gente realmente tem atualizações de Android, mas a gente está falando aqui de Android corporativo, não estamos falando aqui de Android de celular, né? Então, hoje, as fábricas, junto com o Google, já resolveram essa questão. Hoje, a gente tem um mínimo, né, de 5 anos, onde vocês têm a garantia de atualizações desse sistema operacional, né? E o seu operador ele não vai ter lá acesso ao app, ao Play Store ou qualquer coisa do tipo para poder ficar fazendo essas atualizações. Esses equipamentos eles são bloqueados e já existem softwares para fazer isso também. O próprio MDM, né, que alguns já conhecem. Então, isso também não é um problema. A segurança do sistema, mesma coisa, gente. Mesma coisa. Também está super bem resolvido com os fabricantes, né? Os sistemas são seguros, né? A gente não está falando de sistema de telefone, a gente está falando do mundo corporativo, né? Então, isso também está bem resolvido. Questão de desenvolvimentos complexos, foi o que eu falei lá atrás, né? Também não é verdade, né? Então, a gente tem vários ecossistemas criados, né? Para poder já rodar em Android, né? Softwares prontos, né? Um monte aí de empresa também de software, né? Então, a gente tem muita coisa no mercado, muita coisa bacana, mais criativa, mais bem dimensionada para o negócio de vocês. Então, isso também já não é uma verdade, né? E a vida útil do equipamento. Gente, mesma coisa. Não muda o equipamento em si, o hardware em si, ele não vai mudar porque mudou o sistema operacional, né? Então, as fábricas também já se preocuparam com isso, eles fabricam um coletor de dados. O coletor de dados, ele serve para durar, né? Então, ele é robusto. O hardware, ele vai acompanhar lá a questão das atualizações de sistema, de OS, né? E você consegue ter um equipamento que você vai fazer um investimento agora a longo prazo. Tá? Então, essas são algumas perguntas que o pessoal costuma fazer para a gente que a gente acredita que sejam as dúvidas de vocês também no dia a dia. Tá? E aí, resuminho aqui que a gente colocou, o que é importante, né, num projeto de migração? Eu acredito que a maioria que esteja aqui faz parte da área de TI, né? Então vocês estão acostumadíssimos a trabalhar com projetos de migração, atualização tecnológica, mas assim, a gente colocou algumas coisas mais como insights mesmo, tá, gente? Então a escolha do equipamento correto, aquilo que eu falei com relação a você saber que tipo de equipamento que vai atender a sua necessidade, né? Dimensionar isso de uma forma bacana. O tempo de depreciação, né? Então, qual é o tempo de depreciação que a sua empresa trabalha, né? Se esse equipamento ele vai durar nesse tempo. Qual é a complexidade da migração, né? Também isso é muito importante, né? Como eu falei, existem muitas empresas e softwares, mas precisa pensar nisso. Uma possível convivência híbrida, isso é muito importante, porque imagina que a gente tem um parque aqui de 800 mil coletores, né? Pô, mas não dá para trocar 1000 coletores por conta de investimento, porque eu preciso de equipe, eu preciso mudar aqui todo o meu cenário. Então, isso também precisa pensar, né? Como é que a gente vai lidar com um parque híbrido, né? Também precisa. O custo-benefício, né? Com relação aos investimentos financeiros, eu acho que básico, a gente precisa entender se aquele equipamento ele vai atender, mas se o custo dele, né? Ele é o custo certo, ele vai ter o que eu preciso, né? O tempo de implementação, né? Obviamente. O treinamento e mudança de cultura, isso eu acho muito importante, gente. É um ponto que eu gosto muito de falar,
que é o change management, né? A gente precisa trazer a operação, né, para dentro do projeto, né? A gente precisa também entender porque eles são o dia a dia, né? Eles é quem vão usar esses equipamentos. Então precisa ter esse cuidado, né? O treinamento, a mudança de cultura, né? Eu acho que isso é um tema bastante importante que a gente tem que ter em mente. O compromisso com a evolução dos modelos, né? Então a gente está falando aqui de evolução, óbvio, não é a cada 1 ano que a gente tem que trocar um equipamento desse, né? Mas tem que ter esse compromisso com essa evolução, né? Uma coisa muito importante, suporte durante e pós-implantação, e aí eu falo com relação ao fornecedor mesmo, então eu acho que é bem importante que vocês tenham em mente que a empresa que vai fazer isso, ela vai conseguir acompanhar, ela vai conseguir atender, ela tem, né, os requisitos que vocês precisam, né, durante o projeto e principalmente pós-implementação, né, e o tipo de disponibilidade que você precisa para a sua operação, o que vocês esperam de fato, né? O que vocês esperam para a operação quando vocês forem fazer essa migração aí do parque. Tá? E aí, gente, eu acho que, né, a gente tem que fazer essas perguntas. Onde nós estamos, né? Onde você está? Onde a sua empresa está agora, né? Qual que é o formato do seu negócio? Qual que é o momento e aonde você quer chegar? Né? O que vocês querem ganhar com essa atualização, né? O que vocês almejam com isso, né? Essas são perguntas que a gente sempre faz para o nosso cliente, para a gente até entender e trazer, de fato, o desenho do projeto, o projeto para o nosso cliente, para poder estar tudo sincronizado, tá? Então, isso é bastante importante. E aí, obviamente, somos uma empresa de tecnologia, estamos falando de inovação, não temos como acabar essa apresentação aqui sem falar o que vem pela frente, né, gente? Tem muita coisa nova no mercado que eu acho que vocês já conhecem, vocês devem ver, mas aí a gente trouxe coisas aqui rápidas só para mostrar para vocês. São coletores compactos, né? A gente está vendo aqui um equipamento que ele pode ser um monte de coisa, né? Ele pode ser usado aqui como se fosse um crachá, ele pode ser usado, né, como na lateral, né? Ou seja, você consegue com esse equipamento muito pequeno, na palma da mão, fazer diversas operações. O equipamento está disponível para você fazer diversas operações no seu dia a dia, né? Então, é bem interessante, ele sai bastante do que a gente falou lá atrás, mas é um equipamento que vai entregar o que precisa, né, nesse dia a dia da operação, um custo muito menor, né, obviamente. Aqui a gente fala de mãos livres, esse aqui é o último lançamento aí, né, que são os óculos de realidade aumentada, né, onde você consegue fazer as suas operações através do óculos, né? O óculos é que mostra para você qual é o produto que você tem que pegar, a quantidade de caixa, enfim, toda a sua operação que você teria ali numa tela de um coletor, você tem ali na tela do óculos, né? Esse realmente é o futuro, né? Comando de voz. Então, hoje já é totalmente possível usar os seus coletores de dados, mas através do comando de voz. A gente sabe que estamos caminhando para esse mundo, né, onde a gente digite menos, visualize menos e tenha, de fato, o comando de voz, né, o comando bidirecional. Então, eu recebo uma informação, eu recebo uma informação do que eu preciso fazer, respondo, né, dando um ok ou não, e aí segue a minha operação ali no dia a dia. Né? E um outro que eu acho muito interessante, já tem muitos coletores aí disponíveis no mercado, que é o PTT, né? O Push to Talk. Você usa o seu mesmo coletor de dados como se fosse um rádio. Né? Você consegue conectar pessoas da sua loja, ou do seu CD, ou entre lojas, ou entre CDs, depende muito do tipo de licença, no mesmo equipamento. Né? Então, você usa o coletor de dados, né, para fazer a sua operação logística do dia a dia, e você usa esse mesmo equipamento como rádio. Né? Então, no equipamento, já vem embarcado, a gente precisa fazer mais projetos com esse carinha, porque faz todo sentido. Né? Então, dá para enviar SMS, mensagens de texto, né? Então, agrega muito a operação no dia a dia, acaba sendo um custo menor, porque tem muita gente que usa rádio e usa coletor de dados. Né? Então, a gente consegue agregar tudo numa única solução. Então, a gente acha que faz bastante sentido também, não deixa de ser uma tendência do futuro. Tudo isso, muito mais autonomia, né, para os seus operadores e muito mais produtividade, que é o que de fato a gente quer ganhar aí no dia a dia, gente.
Obrigada pelo tempo de vocês. Eu espero ter compartilhado um pouquinho com vocês a minha experiência e agradeço a todos aí esse tempinho. Estou aqui à disposição, estamos todos à disposição para responder perguntas e no dia a dia também estamos junto com vocês. Manu, obrigada, como sempre, dando uma aula. Parabéns, muito legal. Vamos ver se temos perguntas. Temos perguntas. Pessoal que quiser mandar mais perguntas aqui no QIA, tá? Temos algumas também no chat. Vou começar a primeira que veio pelo QIA, é o seguinte. Manuela, parabéns pela apresentação. Eu sou do segmento de alimentos congelados e refrigerados e os coletores que possuo hoje não são Android, são Windows CE. Sei que vocês estão atualizando todos os meus concorrentes com coletores Android. Como a Cial pode me ajudar com isso, visto que o meu WMS não está preparado ainda para coletores Android? Na verdade, assim, eu acho que a gente precisa entender primeiro, né, essa questão do WMS, como a gente faria essa integração. Como eu comentei, a gente tem muitos softwares hoje prontos, né, no mercado que a gente poderia usar como uma solução, né? Mas aí a gente precisaria fazer alguma análise, né, tentar entender o que seria preciso e até dimensionar o melhor equipamento, né, a questão do Android e tudo mais para a operação de vocês. O legal, e aí eu não sei se vocês trabalham com equipamentos freezer, né? Não sei se chega a ser essa necessidade. Mas o legal é que a gente já tem equipamentos freezers também, né? Para operações de frios congelados, já com o sistema Android. Né? Então, a gente consegue hoje atender também essa necessidade, essa especificação do seu mercado. Show. Próxima pergunta. Eu acredito que o Wagner também possa ajudar na resposta, enfim. Fiquem à vontade, vocês dois, para responder, por favor. No grupo onde trabalho, a maioria dos equipamentos funciona com o sistema operacional Windows CE. Até quando haverá esse suporte? Esse suporte depende do modelo que você possui, que você está trabalhando, mas 2020, que é o ano que nós estamos agora, é o ano que termina o suporte da Microsoft, tá? É importante quando a gente fala sobre essa questão de imigração, e a Manu falou bem isso aí em alguns slides atrás, quando acabar o suporte, o coletor para de funcionar, né, ele deixa de operar e existir? Não é assim, né? É o sistema operacional que deixa de ter suporte. Se você for colocar uma nova aplicação, se você for fazer alguma atualização, pode acontecer, obviamente, de você necessitar de algum recurso do sistema operacional que não vai ter mais suporte. Então, na verdade, ele bloqueia que você evolua e que você cresça. A troca de plataforma, ela é um misto entre, obviamente, o sistema operacional e a troca do equipamento. O Manu mostrou bem que existe uma tendência de tipos e modelos diferentes de equipamento que estão sendo projetados para que você ganhe produtividade. Então, quando a gente pensa em fazer essas migrações, óbvio que a questão do sistema operacional é algo importante, talvez o principal, mas é o conjunto todo, né? Quando alguém pensa em fazer migração, fala, olha, a Manu falou muito bem, olha, pode estar lá funcionando, mas talvez você não está usando melhores práticas ou outros tipos de aplicações, ou usando de outra forma para você garantir uma maior produtividade, uma redução de custo. Então, a migração é um conjunto de tudo isso, né? Trocar a plataforma do Windows encerra-se agora em 2020. Então, se alguém falar, eu vi um software novo, bem bacana, quero implementar aqui, talvez não funcione e não vai ter suporte. Então, tem que olhar toda essa jornada, porque é um conjunto de motivadores aí para fazer isso. Perfeito. Próxima pergunta, tem um comentário antes. É o seguinte, Manu é sem dúvida a maior autoridade do Brasil quando se fala de coletores. Parabéns. E aí a pergunta, há alguma estatística de furto desses novos mobiles pelo público interno? Essa eu posso falar também, a Manu depois complementa. Mas olha, o que acontece é o seguinte, esses equipamentos, quando são para uso corporativo, e por isso que tem uma grande diferença entre por que eu vou usar um coletor e não um smartphone, né? O coletor ele é projetado, como a Manu falou, para ser mais robusto, para resistir mais, ter maior capacidade de processamento, ter estabilidade,
ter suporte e sustentação por 5 ou mais anos. Esse é o básico, né? Por isso que as pessoas usam esses equipamentos para o corporativo. E eles também, por ter essas características, você hoje tem uma série de recursos que, por exemplo, você bloqueia todo o equipamento, né? Eu vou te dar um exemplo. Esses equipamentos eles têm câmeras, têm scanner, têm entrada USB, cartão de memória, tudo como qualquer outro device projetado hoje no mundo. Só que você hoje, o sistema dele, com outros sistemas externos, né, os MDMs, tudo, permite, por exemplo, bloquear todo ele. Tá? Então, se uma pessoa pegar um equipamento desse, ela literalmente não vai saber fazer nada, não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir tirar uma foto sequer, e eu ainda vou saber onde está o equipamento. Se está na casa dela, se ela... Então, pode até ser que, eventualmente, alguém um dia fala assim, vou levar isso aqui para casa, e ela não vai conseguir fazer nada e ainda vai ser pega. Isso desmotiva essa questão, né? Os antigos modelos não tinham essa prática. Então, nos antigos modelos, no Windows, que não tinha esses bloqueios todos, às vezes você via as pessoas falar assim, vou pegar isso aqui e vou revender para um outro cliente, para um outro cara que está necessitando do produto. E talvez fizesse isso, né? Hoje, se ele fizer isso, a gente vai saber quem foi que pegou, onde está o equipamento, e esse equipamento não vai servir para absolutamente nada em nenhum outro lugar, porque ele é totalmente bloqueado. Então, esse é um ponto importante, porque com a nova tecnologia, com os novos modelos, a gente consegue ser muito mais efetivo nessa questão de segurança. Manu, você quer completar alguma coisa? Não, eu acho que é exatamente isso, Wagner. Os equipamentos, eles são equipamentos totalmente corporativos, né? E aí a gente já tem softwares desenvolvidos justamente para fazer tudo isso que você falou. E é isso, né? O fato de repente, um operador, né, alguém quiser levar e tudo mais, não tem uma usabilidade no dia a dia, né? São equipamentos voltados totalmente para o mundo logístico e essas operações. Acho que é exatamente isso daí. Mesmo que ele queira vender para uma outra empresa. Exatamente. Boa, a próxima pergunta é essa. Boa tarde. O quanto é importante considerar a marca do coletor para uma compra, não só considerando o valor? A marca, eu acho que a questão, a Manu falou no finalzinho, como tudo, quando a gente fala do corporativo, um projeto corporativo, ele não termina quando você entrega lá um coletor, né? Esse equipamento, a pessoa, ela planejou, ela fez conta para quanto que ela tem que investir, como vai ter que investir, ela fez todo um plano de rollout, homologação de software. Essa é a primeira parte do projeto e gasta-se muito tempo e energia para fazer isso. Todas as empresas. Então, você não pode imaginar que, bom, legal, eu fiz tudo isso, pus os coletores para funcionar e acabou o projeto. Tem toda uma questão de sustentação desse projeto, né? De garantir que ele continue funcionando tal qual foi planejado, para que eu tenha um retorno esperado no meu investimento. Quando a gente fala de marca, a questão não é a marca, a questão é a capacidade que aquela marca ou aquela empresa tem de garantir a sustentação desse projeto. Então, não adianta você comprar um equipamento que não tem histórico e que, por exemplo, não tem ninguém que faça manutenção no local. Ou comprar um equipamento que a empresa ela está aqui por por um tempo planejando ou investindo aqui, sei lá, no Brasil, e ela percebe, não quero mais ficar aqui, vai embora. Você tem que investir em empresas que têm o compromisso de entregar soluções desse tipo de complexidade para o mercado. Então, a marca é importante, obviamente, né? Os produtos de qualidade, né? Porque ele tem que entregar o que prometeu. Se ele falar que ele aguenta, que ele é resistente, isso só é possível se o produto for bem feito e bem fabricado. Mas é um conjunto, é a marca e a garantia de que aquele projeto, aquele produto vai se permanecer funcionando. Então, é uma parceria. Esses projetos, a Manu falou aí, porque por 5 ou mais anos, a gente tem clientes, né, Manu, que tem coletores funcionando há 10, 12 anos. 15 anos. Pagaram aquele investimento por mais de 2 vezes. Né? E olha que legal. E está funcionando. Né? Então, a atenção que eu costumo pôr nesse ponto é
essa é uma parceria longa, porque o investimento não é pequeno e esse produto funciona por muito tempo. Então, tem que garantir que tudo isso funcione. Tá? Então, respondendo finalmente, além, não é só a marca, é o conceito, né, de você ter uma parceria. Certo, Manu? É isso aí, é isso aí. Legal. A gente está chegando ao fim, mas tem um comentário que eu acho que é legal compartilhar com todos. Realmente é um comentário, não uma pergunta. Que é o seguinte: Manuela, parabéns pela apresentação. Acho que vale o meu comentário, pois nós cometemos o erro de comprar smartphones mais leitores de dedos para a nossa operação de CD, que foi uma orientação do nosso fornecedor de WMS. Os smartphones são frágeis e estamos com dificuldade processual e com TI. E teremos que investir novamente com coletores RF Android robustos para a nossa operação. Acabou sendo barato que saiu caro. Então é bem que vocês falaram aqui e trouxeram para a gente. Perfeito comentário. É exatamente o que o Wagner comentou, o que eu comentei também na apresentação. É de fato um investimento que sai caro, né? Os smartphones eles não estão preparados, né? Estão longe de estar preparados para uma operação corporativa, uma operação logística, né? Onde você depende, né, da disponibilidade, né? Eu acho que essa palavra é muito importante, a disponibilidade do equipamento, né? Então, e fora isso, essas questões do software, de bloqueio de equipamento, tudo mais. Isso, o Android do smartphone, como eu comentei, ele é totalmente diferente do Android do coletor de dados. Então, realmente, isso pode acontecer, né? Não só na questão de robustez, mas na questão do sistema mesmo do equipamento. Então, você vai ter um custo menor, de fato, né? Mas a disponibilidade vai ser menor também. Em breve, com certeza, terá que ter um outro investimento, né? Isso pode acontecer mesmo. Perfeito. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Temos outras perguntas no QIA que a gente vai responder diretamente por e-mail para vocês. Quero agradecer a presença de todo mundo. Manu, parabéns. Foi muito legal essa apresentação. Super obrigada. Obrigada, Wagner. Eu vou mandar a gravação desse webinar no e-mail de cada um e também uma pesquisa para que vocês possam nos ajudar a melhorar os nossos eventos online. Obrigada a todo mundo e até a próxima. Um abraço. Obrigada, gente. Até mais. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau.